Olá, alunos e alunas! Logo começarei a videoaula e preciso que vocês peguem o texto para acompanhar, o caderno e o estojo para fazer as anotações e destaques necessários. O tema de hoje é Primeira República, Governo de Campos Sales. Sua aula com Daniel Antonieto. No governo do presidente Campos Sales, de 1898 a 1902, inaugura uma nova forma de fazer política no Brasil. Seria quando a elite cafeeira impõe diversas medidas para beneficiar a produção e distribuição de café, garantindo grandes lucros para essa parcela da população. Um dos primeiros problemas que Campos Sales enfrentou foi a grande dívida para solucionar as consequências do encilhamento feita pelos outros governos. Ele promoveu o Fundiloan. Esse termo significa que o presidente pagou os diversos empréstimos existentes, com diferentes taxas de juros e valores, concentrou em apenas um banco, com apenas um valor e uma única taxa de juros. Veja a imagem. Os presidentes anteriores fizeram empréstimos com diversos bancos internacionais, com juros e valores diversificados. O Fundiloan é quando o presidente faz um novo empréstimo com um novo banco, juros e valores diferentes, quita o débito dos outros bancos, assim ficando apenas com uma única dívida, em um único banco. Outra atitude do presidente foi declarar a temida moratória. Quando um país afirma, devo, não temo, um dia pagarei. Ou, se preferir, moratória em termos de política internacional, como de acordo com o dicionário Michaelis Online, é o adiamento dos vencimentos das dívidas, com suspensão dos pagamentos devidos a credores internacionais, decretado pelo governo quando o país enfrenta circunstâncias excepcionalmente graves, como guerra e crise econômica. Ixi, complicou o negócio, hein? Calma, vamos lá. Campos Sales disse ao mundo que o Brasil não tinha mais dinheiro para pagar os bancos. Então, acordaram no adiamento do pagamento, assumindo o compromisso de pagar as dívidas a partir de uma nova divisão dela, pagando nos primeiros anos um valor menor, e ao decorrer dos anos iria aumentando gradualmente esse valor, até quitar toda a dívida. Veja o exemplo. A cada ano e degrau que se passa, aumenta o valor a ser pago, como mostra o exemplo da escada. Isso é bom para os primeiros governantes. Os demais enfrentarão dificuldades para pagar os altos valores das prestações. Continuando na economia, Campos Sales fez uma política deflacionária, ou seja, uma política para diminuir a inflação. Essa política consistia no congelamento de créditos, salários e incineração de dinheiro. Congelar salários significa que não haverá nenhum tipo de aumento ou diminuição de valores a ser pago para os funcionários. No caso dos créditos, é parecido, pois não teríamos nenhum novo empréstimo. E queimar dinheiro pode parecer estranho, mas é uma medida comum em casos de inflação, pois o governo para de emitir, produzir dinheiro e retira o excesso usado no país, fazendo com que circule menos dinheiro. Assim, as pessoas consomem menos e diminui a inflação. Agora, saindo da economia e seguindo apenas para a política, vamos falar da politicagem brasileira que deu origem ao apelido de República do Café com Leite. Pode ser que vocês já ouviram falar que esse período, os estados de São Paulo e Minas Gerais revezavam no poder, como mostra a charge. Essa imagem mostra bem os coronéis, título dos grandes proprietários de terra, em parte representado pela elite cafeeira do Brasil. No caso, mostra apenas as elites de São Paulo e Minas Gerais, conectando a ideia de São Paulo produtor de café e Minas de leite e seus derivados.
apelidada política do café com leite, tem parte de sua origem na política dos governadores. Nessa politicagem, haveria um compromisso entre os governadores e a presidência, onde os chefes dos estados garantiam a eleição do presidente, e esses líderes nacionais não interferiam nas políticas estaduais. Essa política perdurou até 1930. Provavelmente devem estar pensando: então essa política foi feita para privilegiar apenas os estados de São Paulo e Minas Gerais? Não, essa política foi acordada entre governadores e parte da elite e alguns partidos políticos. Porém, teve como resultado a predominância desses dois estados, pois eles tinham o maior colégio eleitoral. Maior colégio eleitoral significa que eram os estados que tinham o maior número de eleitores, o que era vantagem nas eleições presidenciais. Novamente, vocês devem estar se perguntando: como eles tinham controle do voto das pessoas? Já ouviram falar de voto de cabresto? No Brasil, o nome técnico desse controle do voto na época da Primeira República era coronelismo. Lembra que na charge vimos os coronéis na gangorra e lhes falei que eram grandes proprietários de terra. Essa elite abrigava e empregava em suas fazendas muitas pessoas, o que possibilitava uma grande influência desses donos sobre seus funcionários, aliado ainda ao voto ser aberto, como previsto na Constituição de 1891. Para quem não lembra, o voto aberto é aquele que declaramos a quem votamos. Por exemplo, quando alguém pergunta num grupo de pessoas se eles querem refrigerante ou suco, os que erguem as mãos ou as mantêm abaixados estão anunciando o seu voto. Ou mesmo ir ao cartório eleitoral e falar para o mesário em quem está votando, declarando o nome do candidato. O voto aberto é proibido hoje, exatamente porque nessa época os coronéis davam benefício para comprar os votos, como empregos, alimentos, atendimento médico, habitação e outras coisas. Bom, alguns políticos poderiam agir de forma violenta e outros em troca de favores. O fator importante e que permitia a vigia do voto era de ser voto aberto. Isso facilitava ao coronel ou candidato identificar o voto e punir os que votassem de acordo com sua consciência e não em troca de benefícios ou medo. Pensemos, a obrigação de todos os candidatos eleitos é dar benefício para a população e não apenas para os que elegeram ele. A imagem que segue apresenta um organograma de como se organizou a base da política no Brasil durante a República Velha. A União não interfere em assuntos estaduais, além de garantir apoio político e financeiro para o grupo aliado dos estados. A elite estadual oferece verbas e outros benefícios para a elite municipal, os coronéis. Esses oferecem serviços públicos para seus eleitores, além de vantagens e favores. Por fim, o povo do município elegem quem os coronéis apoiavam. Na próxima aula, veremos os bons resultados da política econômica de Campos Sales, revoltas e o último item que colaborou com a política do café com leite. Tirem suas dúvidas nos plantões e nos canais online, como chat do YouTube, Google Sala de Aula, rede social ou e-mail institucional. Caso queira, compartilhe essa aula e dê seu like. Até breve, grande abraço!